Você já sofreu preconceito no seu lado profissional por ser mulher? Já, sem dúvida. Quando eu comecei a trabalhar na área, eu trabalhava numa academia que atendia muito fisiculturista, né? Eles treinavam as pessoas para campeonato, enfim. E eu nunca me esqueço que no meu primeiro dia de trabalho, o dono da academia me chamou. Já no primeiro, Melina? Primeiro dia de trabalho, Nossa. O dono me chamou e falou assim, né? Conversando como é que ia ser, como é que ia funcionar e tal. E ele falou assim, só que tem duas coisas. Você é mulher, num ambiente totalmente masculino. E na época eu não tinha um corpo sarado e tal, né? Que hoje em dia caiu isso um pouco por terra. Mas naquela época, Bárbara, né? A nossa profissão era totalmente visual. Hoje, depois da pandemia, as coisas ainda mudaram. Tinha mais essa ainda, de querer assim, não, se é personal, você tem que estar, no mínimo, tipo, arrasando, né? Tem que estar bem. E aí ele falou, você já é mulher, num ambiente que é masculino, né? Você já não tem grande credibilidade. Meu Deus, menos um, já vai indo ali na lista. Já começou no negativo. Número 2. Assim, você não tem um corpo, né? Eu era bem magrinha na época, assim, que chama atenção, que é super definido. Pronto. Aquilo, assim, tipo, me derrubou. Já no primeiro dia. E mexeu, obviamente, com a minha cabeça, né? Com as certeza. minhas emoções. E aí eu fiquei, tipo, pirada mesmo. Que eu tinha que ser a mais musculosa, mais não sei o quê, mais não sei o quê, porque senão eu não ia ter espaço. E aí aquilo mexeu, de fato, comigo emocionalmente. Eu tive um pouquinho de transtorno alimentar. Porque aí eu super fazia uma dieta regradíssima durante a semana. E fim de semana eu parecia que tinha me desamarrado, porque eu queria compensar. Entendi. E aí eu comecei a entrar nessa, aí eu comecei a ficar bem mais forte e comecei a não me ver mais. Eu achava que aquilo tava pouco. E sempre querendo mais e nunca tava bom. Sempre querendo mais. E aí as pessoas em volta começaram a falar, não, Melina, acho que tá passando um pouco do ponto. E eu, não, nunca, porque eu achava que é ali que eu ia me destacar. Claro. E, de fato, isso aconteceu, tá? Não vou falar que não. Eu fui muito mais requisitada, fui muito mais contratada. É bem triste falar isso, Você obteve mais respeito. Tive mais respeito, tive mais respeito. Olha só, né? Isso, de fato, aconteceu. Mas aí... Em contrapartida, eu não estava bem. Nada bem. Porque aí o corpo virou o meu maior projeto de vida. Não, era uma máquina. Não, era uma máquina, meu maior projeto de vida. Eu dava aula às 6 da manhã e eu ia até às 9 da noite. Em Curitiba, dar aula às 6 da manhã é você sair de casa às 5. Não é como Paranaguá. E aí eu ficava nessa. Então, se você sair de casa às 5, você tinha que estar acordada. E aí que eu achava que estava com um corpo legal, né? Dormia pouco, né? Meu emocional super abalado. E aí minha saúde foi indo por água abaixo. Você vê, alguma coisa ali vai despencando. Alguma coisa despenca, porque você desequilibra. Você não vai conseguir dar conta de tudo. Você não ali, dá né? conta de tudo, né? E desequilibrou, e aí eu entrei nessa. E, por sorte, assim, o que aconteceu? Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, assim, de ler, de me autoavaliar também, sabe, Bárbara? Sim, claro. E aí eu comecei a ver que a coisa não estava ficando legal, né? Eu estava extremamente cansada, não tinha mais disposição para treinar. Mas ainda bem que você tem essa percepção. Tem essa percepção. Também, né? E às vezes as pessoas demoram para identificar isso, né? De se olhar um pouco. Eu falei, não, opa, vou parar, vou me olhar, que alguma coisa está errada. Freio ali. E aí minha saúde começou a não ficar legal, eu comecei a ter problema muito novo de tireoide, que eu falei, opa, não, alguma coisa está de errado. E aí eu conheci uma profissional, que é a minha nutricionista até hoje, por sinal, que foi transformando minha cabeça. E aí eu fui também me colocando num local de mercado de trabalho que eu vi que eu não precisava ter aquele visual para ser uma profissional de sucesso, né? Como eu falei, muita coisa ainda mudou, mas eu também já mudei minha cabeça antes. Eu falei, não, se as pessoas vão me contratar, se elas querem me ter como profissional, vai ser com o que eu acredito, com o que eu acho que é saúde, com o que eu acho que é saudável, porque aquilo não era saudável. Não é. Primeiro porque as pessoas que estavam lá eram atletas, e o atleta nem sempre é saudável, né? Porque ele trabalha com performance, é um outro perfil. O aluno tradicional e convencional, ele não tem que ser como um atleta. É outra coisa daí, né, Melina? Tem que saber também separar isso, né? Tem que saber separar. E a gente vê isso muito na academia, sabe? Bárbara, a gente vê muito na academia as pessoas querendo chegar num lugar que não é o delas ali. Exatamente. O atleta é uma coisa totalmente diferente, né? Ou então começam a copiar dietas, copiar exercício,
de uma coisa que não é a nossa realidade. Aquilo ali é performance, é outra coisa. E era o que eu estava tentando fazer. Entendi. E não era para mim. Né? E aí eu fui... E a gente também tem que ter, como você falou, né? De se autoavaliar, de saber assim, poxa, mas isso aqui não é pra mim, entendeu? Eu até admiro, eu até acho legal. E sabe, Bárbara, em que momento que eu vi que não era legal? Quando eu me olhei no espelho, eu estava do jeito que eu projetava e mesmo assim eu não estava feliz. Se vê. Então, a questão não era o corpo. Porque né? antes disso você imagina, não, mas quando eu chegar Quando naquele eu chegar shape aí, que tiver, eu vou estar feliz. Aí eu vou estar feliz, aí eu vou estar zerei a realizada, eu vou vida. ser a melhor profissional do mundo. E aí você chegou. E nunca estava bom. E nunca estava bom. Eu olhava, não, ainda não tá bom. Ainda não tá bom. Tá, eu vou parar onde com esse nunca tá bom? Porque o perfeito não existe, né? Então, na verdade, o problema não era o meu corpo, era aqui, ó. Era a cabeça. Era a minha cabeça. O que elas gostam, aqui, na Ilha do Mel FM.